Augusto, tem muita coisa acontecendo, né? Lá no Brasil a gente tá tendo essa tragédia aí do Rio Grande do Sul. Sim. E eu queria começar com um assunto que não é fácil, ó. Eu já vou perguntar, porque as pessoas, eu acho que muita gente se perguntando onde está Deus quando acontece uma tragédia dessa. Olha, Não deve ser uma resposta fácil também. Não é. Em primeiro lugar, qualquer resposta que a gente vai dar, a gente tem que evitar tripudiar do sofrimento alheio. Sim. A gente tem que respeitar, chorar. A Bíblia diz isso, que a gente tem que chorar com os que choram. E há motivo para lágrimas. Quando a gente vê os quadros de destruição, de sofrimento, de perda, não só de material, mas de vidas também, tudo que aconteceu, o coração da gente tem que ter essa reação de contrição, de tristeza e de empatia. Por outro lado, a gente não pode deixar esse sentimento, que é um sentimento correto, nos levar a deixar de perceber a realidade por detrás desse tipo de tragédia. A Bíblia nos diz que quando o primeiro casal desobedeceu a Deus, permitiu que o mal entrasse no mundo, e com o mal, aquilo que lá está em Gênesis capítulo 3:15, que Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão. Maldita é a terra por tua causa. E Deus tinha avisado, no dia que você me desobedecer, a morte vai entrar. Então, a partir daquele momento, esse é o entendimento bíblico que nós trazemos para o assunto. Antes disso não havia morte e não havia sofrimento. Nada. Depois, a terra foi amaldiçoada e ela foi castigada por conta de Adão, que era o representante de Deus na terra. E todas essas catástrofes que a gente percebe, não só essa tragédia, mas outras que a gente vê no mundo inteiro, são os estertores de um mundo agonizante debaixo do juízo de Deus por conta do que aconteceu. A gente chama isso de castigos temporais. A gente pode pensar, mas Deus não tem misericórdia? Deus tem misericórdia, mas Deus, sendo justo, sendo reto, ele não pode deixar de cumprir o que ele disse. No dia que você pecar, você vai morrer e a maldição vai entrar na terra. Isso foi dito a Adão. E o que a gente vê é exatamente isso aí. São as dores de parto de um mundo que está prestes a produzir uma nova realidade com a vinda de Jesus, que, depois de ter feito o que ele fez na cruz pelos nossos pecados, ele virá para transformar esse mundo num mundo novo. Tragédias, não somente nacionais, mas individuais, elas acontecem como resultado desses castigos temporais que nos acometem, em contraste com, ainda tem mais, né? Os castigos eternos que vêm depois da morte. Entendi. Depois da morte. Então, isso são penas temporais. Uma vez chegaram para Jesus e disseram, mestre, tinha uma torre aqui e ela caiu, a chamada Torre de Siloé. Sim. Ela caiu e matou um monte de galileus. O que é que o senhor disse sobre isso? E Jesus disse, vocês estão pensando que essa tragédia que matou não sei quantas pessoas, quer dizer que essas pessoas que foram atingidas pela tragédia são piores do que as outras? De forma nenhuma. Se vocês todos não se arrependerem, vocês serão condenados do mesmo jeito. Eu tenho ouvido, infelizmente, eu quando estava dirigindo para cá, eu vim escutando um vídeo que me mandaram de um pastor dizendo que o que aconteceu no Rio Grande do Sul é porque o Rio Grande do Sul é o estado mais envolvido com feitiçaria, com terreno de umbanda, quimbanda, espiritismo. A proporção e é verdade, estatisticamente falando, a maior concentração do espiritismo, baixo espiritismo, é lá no Rio Grande do Sul. E o pastor dizendo que tudo isso que está acontecendo é juízo de Deus sobre o Rio Grande do Sul por conta disso. Então eu acho isso eu acho cruel. Porque não é verdade, porque somos todos diante de Deus pecadores, Rogério. Todos nós, cada um de nós. Então não podemos dizer, por um lado, que há inocentes, mas também nós não podemos dizer que essas tragédias são porque... É a mesma coisa de a Alemanha ser amaldiçoada para o resto dos tempos por causa do que aconteceu na Segunda Guerra, né? Não é assim que funciona, né? Não. Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Por um lado, a gente tem que se compadecer, por outro, saber que Deus ele não está sendo injusto, Deus... lembrar que nós somos uma raça debaixo da condenação de Deus por conta dos nossos pecados e não condenar os rio-grandenses e o pessoal lá do sul como sendo piores do que os outros, porque aquela tragédia aconteceu. Ele é soberano e decide tudo,
Então eu não tenho livre-arbítrio total. A culpa não é minha, a culpa é sempre dele. Porque ele determinou que aquele cara fosse assassino, que esse fosse a vítima. Que aquele cara morresse atropelado e esse fosse o cara que atropela. Como que funciona isso? Pois é isso que as pessoas não entendem, e quando tentam resolver esse aparente paradoxo, Parece um paradoxo. eles acabam caindo em erros antigos. Tá. É uma discussão antiga. Antiga. Então, por exemplo, se você disser que Deus não é soberano e que para que o homem seja totalmente responsável, Tá. então isso significa que quem governa o mundo, quem governa as coisas, são as decisões humanas. E Deus, nesse caso, você não pode nem apelar para ele. Porque se você disser, Deus, por favor, me tira dessa doença que eu estou passando aqui, Deus vai dizer, te vira, é problema teu. Né? Eu não quero me meter nessas coisas. E eu posso orar para a cura. Pode orar para a cura, não é? Mas Deus vai, se ele não é o Senhor absoluto de todas as coisas, ele não tem controle dos acontecimentos. Então ele não tem como mexer nos pauzinhos para você ficar curado. Então ele tem que ser soberano para poder responder orações, para poder escutar o sofrimento. Então é isso que as pessoas não entendem. Primeiro, elas querem negar a soberania de Deus. Aí o resultado é que o Deus da Bíblia vira o Deus verdadeiro, vira um deusinho que serve apenas para atender nossos desejos. Outra tentativa é anular a responsabilidade humana. Aí faz de Deus um déspota que não dá, que é injusto e uma série de outras coisas. E que a gente somos bonecos na mão dele, não é? A verdade, olha aqui, o que eu vou dizer é isso que o pessoal acha difícil entender. A mesma Bíblia que fala que Deus na eternidade determinou tudo o que acontece é a mesma Bíblia que diz que eu sou responsável pelos meus atos. Pensa num trilho de trem. Tá. Imagina, pensa no trilho de trem. Você fica ali no trilho, você olha e os dois tracks, os dois trilhos, eles vão lado a lado, caminhando, mas eles não se tocam. Mas eles estão lado a lado. Precisa dos dois trilhos para que a locomotiva passe. Só lá no horizonte é que esses dois trilhos se encontram. Você vai ter a responsabilidade humana, é um trilho, soberania de Deus é outro trilho, e sobre isso corre a história. Você precisa dos dois trilhos. Eles não se tocam. Soberania e a responsabilidade humana. Eles não se tocam, pelo menos não desse lado de cá. Caminham juntos, paralelos, e um precisa do outro. Imagina uma rua bem larga, uma porta aberta. Em cima da porta você tem aquele famoso convite de Jesus. Venha a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um convite que apela à minha decisão. Certo. Eu passo por ali, várias pessoas estão passando, umas olham, não se interessam, outras passam e dão uma olhadinha, cai fora. Aí de repente chega você e você olha assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, você diz, é para mim. Aí você, voluntariamente, de livre e espontânea vontade, você entra. Quando você entra, você olha para a porta pelo lado de dentro. E em cima da porta, no umbral do lado de dentro, está escrito também a mesma palavra de Jesus. Só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. Então, na hora de você tomar a decisão, é a sua decisão. Você é responsável, você toma. Depois que você tomou, você olha para trás e diz... Estava escrito que eu ia tomar essa decisão. Eu só tomei porque Deus me trouxe até aqui. Aí me confunde. Aí me confunde. Mas é exatamente isso que a Bíblia ensina. Não tem solução. Eu não sei explicar esse mistério para você. A gente tem convivido com esse mistério durante séculos. É a mesma coisa do mistério da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não são três deuses, é um Deus só, mas três pessoas. Mesma coisa a natureza de Cristo. Cristo é Deus e Cristo é homem. Como é que pode ser isso numa única pessoa? São mistérios que a fé cristã professa, recebe, mas não entende. Não consegue alcançar, não tem jeito. Exatamente porque nós estamos, aquilo que eu disse, nós estamos lidando com um ser que é totalmente outro, é diferente de nós. Ele consegue fazer coisas que nós não conseguimos acompanhar. Nosso raciocínio não alcança o que ele faz.